Melhor som que tem. O Teto falou, Ramos tem 40 anos e com 40 anos na cabeça iniciou aqui a nossa live. Meus queridos amigos, um dia muito importante na história da República novíssima, né? Dessa república estranha, né? A república pós-88, que é a condenação de um presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, através de um processo sui generis, né? Que acontece no STF, que tem ali denúncia oferecida pela PGR sim, né? Então não é igual o tal do inquérito, mas que no todo é um processo estranho, tá? Por mais que, eu já vou entregar aqui, vou ser bem direto, por mais que, eu falei ontem, tá? Eu queria até falar, porque isso que eu joguei num grupo lá do MBL, grupo Cracudos, eu fui alvo de muitas críticas dos meus pares do MBL, tá? Porque foi uma fala minha ontem, a gente pode até reagir a essa fala, em que eu disse o seguinte, eu fui perguntado e esse é o papel de um bom jornalista, você vê que o jornalista me botou ali numa saia justa. Sim. Porque ele perguntou o seguinte, se você fosse um ministro do STF, como você votaria? E eu falei, como ministro, eu não condenaria por conta dos muitos vícios formais que tem ali. Eu, caso fosse um ministro. Tá? Mas o Bolsonaro tentou o golpe de Estado e todas as provas que eles têm e toda a demonstração, as relações causais, eles estão dadas, tá? O Bolsonaro cometeu os crimes que cometeu, tá? Mas ali foi uma saia justa interessante que ele me colocou, ou seja, e eu, em nome da precisão, eu dei essa minha opinião e eu achei bem interessante, acho que esse é o jogo. Então, vamos só ver esse trechinho, vamos lá. Pop pra cá, não sei o quê, mas no fim do dia, continua o inquérito até hoje, os superpoderes continuam, e aí foi criada uma estrutura anômala dentro do Estado brasileiro, no topo do Estado brasileiro, que é poder em si. Se você fosse ministro supremo, você condenaria? Se eu fosse ministro do Supremo, desta forma, neste formato, como ministro, eu não condenaria. Pausa, só para ficar claro, minha resposta. Nesta forma, como ministro, eu não condenaria. E esse é o meu ponto central. Eu não conseguiria, como ministro do Supremo, não atentar às questões formais. Entendeu? Agora, como ativista, eu tô cagando pro Bolsonaro, tá? Só pra avisar. Como alguém que não é ministro do Supremo, eu tô cagando pro Bolsonaro. E quando me tornar presidente da República, né? Se concorrer, eu não vou dar graça, isso não é problema meu, eu não vou queimar capital político com o Bolsonaro, tá? Isso vai ficar bem claro aqui pra todos nós. Mas dá o play, só vamos ver aqui minha argumentação. Eu acho que o Bolsonaro tinha que ter tido o mesmo julgamento do Lula. Em primeira, segunda instância, e ele deveria ser preso. Não deveria ser condenado nesse processo pela primeira turma. Se eu for falar em termos formais, eu não condenaria. Estritamente formais. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado. É a questão central, o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. O problema é que em termos estritamente formais, eu não considero que ele foi minimamente, vamos dizer, o processo em si. Ele não foi normal, ele foi um processo de exceção. A não ser que a gente considere que nós temos que ter um tribunal e um modelo de atuação por exceção. Que é isso, o argumento deles no fundo não, isso está, a Constituição permite, mas na prática a gente está vendo a criação de um sistema próprio para defender a democracia. Isto é anômalo, isso tem que ser entendido que é anômalo. E por isso que é uma posição que eu vou apanhar dos dois lados, não é que ninguém vai concordar comigo. Na prática, o Bolsonaro tentou um golpe de Estado, todo mundo sabe que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Agora, a forma importa, muito. E mais, esse inquérito vai terminar depois, ou a democracia vai precisar ser defendida de maneira anômala por mais anos? Anos a fio a gente vai ter que ficar vendo a democracia sendo defendida. Qual vai ser o próximo passo para a democracia ser defendida? Criação de uma polícia ligada aos defensores da democracia? Isso é um problema concreto. Foi uma caixa de Pandora que abriram. E como é que a gente resolve? O começo lá essa pergunta foi boa, mas com base nisso, a gente hoje tem oficialmente a condenação do Bolsonaro por diversos crimes que ele cometeu ali. Não sei se tem o trecho do Alexandre de Moraes condenando, mas esse é um momento histórico, tá? Nessa república atual. A gente pode chamar na República Burocrática do Brasil. A República Burocrática de 1988 obteve uma vitória sobre, não o seu maior rival, mas a expressão mais pública e frágil de enfrentamento a ela, tá? A gente pode ler Bolsonaro como um filho anônimo das forças do período da ditadura militar que se recusavam não apenas a tocar à época a ideia de anistia, mas a própria ideia de uma pacificação e uma devolução de poder para os civis. Então, quando a gente faz essa leitura temporal daquele processo, o Bolsonaro fazia parte justamente de um bloco político dentro do grupo dos militares. Ele como um agente pequeno e muito minoritário ali, mas ele representava essa voz dissonante que permaneceu viva, anômala, né, se escondendo ali, e de repente ela estoura em 2011, se torna a liderança de um processo, né, infelizmente, e com base nisso ele se torna presidente da República, e a única coisa que ele ficou imaginando nos 4 anos foi como ele ter o poder para sempre, porque ele adorou a ideia de ter poder, e perdeu